Vamos à entrevista de hoje. Quem já está comigo aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado João Andorfato, ele que veio falar sobre direito das pessoas com câncer. Eu quero, na verdade, introduzir a entrevista dele dizendo que o João tem um projeto chamado OncoProBono, dirigido ao tema e às pessoas com câncer. Então eu já quero aproveitar, João, te dando bom dia e perguntando que projeto é esse, o que é a advocacia pro bono. Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. A advocacia pro bono, tá? É a advocacia para o bem, né? A gente costuma usar esse termo. É o exercício da advocacia destinado àqueles que não têm condições financeiras, né, de contratar um advogado de forma particular, né, e por vezes a causa ali é de uma complexidade ou de uma urgência, né, que exige ali uma certa expertise, tá? Então, nesses casos, a OAB ela autoriza que o advogado abra mão dos honorários advocatícios. É isso que eu ia te perguntar, né? A pessoa não tem condição de pagar, mas aí o advogado não recebe? Não recebe. Ele não recebe o honorário, mas lá no final, se houver uma condenação e você fica com a sucumbência ou nem isso? A sucumbência Sim. a OAB autoriza, tá? Mas são casos que o valor da ação muitas vezes é inexpressivo. Entendi, tá? entendi. Então realmente é uma advocacia voluntária, uma advocacia gratuita realmente para auxiliar aqueles que necessitam de ajuda. O seu objetivo é esse, então, atender a este público que tem essa dificuldade em contratar um advogado para um assunto que é muito sensível, envolve a vida da pessoa. Exatamente, né? O objetivo do projeto é exercer essa advocacia pro bono destinada a pacientes com câncer. Perfeito. Tá? Então, tudo que esteja relacionado ao tratamento do câncer, né, sejam exames, internação hospitalar, medicação de alto custo, procedimento cirúrgico, tá? Tudo que esteja relacionado ao tratamento tá dentro aí do nosso projeto e nós nos colocamos à disposição para ajudar. Me diga o seguinte, onde fica o seu escritório? O escritório fica na rua Afonso Pena, número 1016, aqui em Araçatuba. Afonso Pena, 1016. Isso. Tá bom, eu estou te perguntando isso porque, assim, quem pode entrar em contato com o seu projeto, com o seu escritório, estando com câncer ou conhecendo alguém? Você se restringe à região de Araçatuba ou de qualquer lugar? Nós atuamos no país inteiro. País inteiro. Tá? Hoje nós temos ações no estado de São Paulo, no Paraná, no Nordeste. Tá? Então, realmente, quem precisar de ajuda pode nos procurar. Né? Quem estiver aqui na região pode ir presencialmente ali no escritório, será muito bem recebido. E aqueles que estiverem nos ouvindo, que estão em alguma localidade distante, podem entrar em contato nas nossas redes sociais, tá? Basta dar um alô, a gente direciona o contato para o WhatsApp, e a partir dali nós já procuramos ali solucionar o problema da forma mais rápida possível. Entendi. Tem gente, inclusive, entrando em contato pelo meu WhatsApp, João, perguntando qual é o critério, né? A pessoa deve estar interessada, né? Perguntando qual é o critério para vocês atenderem ou não uma pessoa. O critério, ele analisa dois fatores, né? Primeiro é a condição financeira. Condição financeira. Realmente é o critério principal, tá? Mas o que eu imagino é que a pessoa esteja perguntando como é que vocês analisam isso? Por documentos, né? Vocês precisam de uma comprovação, de uma evidência que a pessoa não consegue, que ela tem dificuldades financeiras. Exatamente. Quando a gente vai entrar com esse tipo de ação, nós procuramos, inclusive, obter um benefício na justiça que chama de justiça gratuita, que é a isenção de custas processuais, né? Para o paciente oncológico também não ter que pagar as custas no processo. Tá? E esse benefício, ele depende de uma análise de comprovantes de renda, de valores que a pessoa ofere. Mas esse critério não é objetivo, tá? Não tem um valor, né, um limite de valor ali que a pessoa ou a renda familiar, né, atinge. Tá? Então, na prática, será analisado, né, se o valor que a família ofere está comprometido com o pagamento de aluguel, pagamento da escola das crianças, da faculdade dos filhos, né, se aquele valor já tem uma destinação específica, né, e que eventuais custos ali no processo né, demandariam um prejuízo ao sustento da família. Perfeito. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha uma renda superior, uma renda alta, vamos dizer assim, tá? Ainda assim é possível a gente conseguir esse benefício na justiça. Entendi. Tá? Além destes, existem outros documentos que a pessoa precisa apresentar para poder utilizar, no caso, a advocacia pro bono? Os documentos nessas ações de saúde são muito básicos. Tá? Então, os documentos pessoais, documentos relacionados ao tratamento médico, né, e os documentos relacionados à renda
né, do paciente. Perfeito. João, a pessoa te procura. Quais são as principais dúvidas que essas pessoas têm, as com câncer e seus familiares? Marcelo, uma dúvida que é muito frequente, que eu acho que é importante nós esclarecermos aqui, é o direito ao tratamento fora do domicílio. Tá? Isso é direcionado diretamente aos pacientes do SUS. Tá. Porque muitas vezes a estrutura local, né, do município, ou por vezes ali do serviço estadual referência ali na região, né, chega ao seu limite. Tá. A estrutura esgota ali todos os tratamentos possíveis e ainda não obteve a cura. Tá? Então é necessário procurar o tratamento fora da localidade. Tá? E muitos pacientes acabam deixando, né, de fazer esse tratamento porque não tem dinheiro disponível ali para pagar as custas com deslocamento, né, com a viagem, com a hospedagem, né, fora do município, com a alimentação. Sim. Tá? Vamos dar exemplos práticos. O pessoal aqui da região costuma procurar Araçatuba porque tem tratamento aqui. E aí, às vezes, as pessoas daqui procuram Jales, procuram Jaú, procuram Barretos, né, e às vezes não tem condições nem para se deslocar, aí acaba nem fazendo o tratamento? Exatamente. As pessoas desconhecem que o SUS deve custear, inclusive, o transporte, tá, a acomodação e a alimentação, né, dos pacientes nesses casos em que há necessidade, né, de fazer o tratamento fora do domicílio. Tá? E são recorrentes as situações em que o município deixa de prestar esse tipo de auxílio, enfim, há certos empecilhos, há objeções, criam dificuldades nesse sentido, tá? E dentro do processo, na ação judicial, a gente consegue fazer com que o município adiante os valores que serão necessários ali, com o deslocamento, com a hospedagem e com a alimentação, não só do paciente, tá? Mas também do acompanhante, se necessário. Perfeito. Eu fico imaginando que neste mesmo sentido, da dificuldade financeira da pessoa e sem saber dos seus direitos, também haja uma dúvida em relação a medicamento de alto custo, porque tratamento de câncer normalmente utiliza medicamento de alto custo. A pessoa não tem condições de pagar e às vezes também não sabe que ela pode obter. Esta é uma dúvida frequente? É uma dúvida muito frequente também, Marcelo. O SUS, ele presta um serviço adequado. Tá? O SUS tem uma boa estrutura para o tratamento oncológico. Mas, realmente, quando se trata de medicação de alto custo, por ser uma medicação que não sai com tanta frequência, né, você não consegue comprar uma quantidade expressiva e conseguir brigar no preço por isso, tá? O SUS acaba não comprando. Então, não tem essa medicação, muitas medicações de alto custo não tem disponível no SUS. Tá? Então, o paciente procura e simplesmente recebe uma negativa. E o plano de saúde, por ser uma questão financeira também, cria diversas objeções ali para fazer a entrega desse tipo de medicação. Entendi. Tá? E aí acabou que esse tipo, né, de comportamento, essa cultura, tanto no SUS como nos planos de saúde, criou-se como se fosse uma lenda urbana de que certas medicações são inalcançáveis. Tá? E isso não existe, independente do valor da medicação. Tá? Se é uma medicação de R$10, de R$1.000, de R$100.000, tá? Não importa o valor, tem que ser fornecido. Tá bom? Perfeito. Se está dentro da cobertura do plano de saúde, tem que ser fornecido pelo plano de saúde. E o tratamento do SUS não comporta esse tipo de limitação. Tem que ser entregue pela administração pública. Perfeito. Eu tenho ainda outras 4 questões para te perguntar sobre os direitos de pacientes com câncer, que eu imagino aqui que sejam também questionamentos recorrentes. Quero começar por home care. É possível a obtenção de home care, tratamento em domicílio ou não? Não são todos os pacientes oncológicos que necessitam do tratamento home care. Mas todos aqueles que necessitam têm o direito ao home care. Tá? E é também um tema muito problemático. Tá? Os pacientes encontram diversas dificuldades, tanto no SUS como no plano de saúde, para conseguir o home care, porque realmente é um tratamento custoso. Né? Demanda ali uma equipe multidisciplinar, por vezes equipamentos, né, que serão alocados ali na residência, tá, do paciente, mas tem esse direito. Tá? Desde que algum médico constate isso em relatório, né, de que há necessidade ali de um acompanhamento, tá, por profissionais de enfermagem para realizar certos procedimentos, tá, ou então, por vezes, não possui ninguém na família que tem disponibilidade para ficar na residência, né, afinal, o pai, a mãe, o esposo, enfim, tem que trabalhar para custear, né, o tratamento, para pagar ali, garantir um mínimo de dignidade, né, ao paciente. Então, nesses casos, é possível obter na justiça o tratamento home care. E no caso de depressão, que eu imagino que, sinceramente, não seja uma
exceção para pacientes com câncer. A pessoa já está numa condição muito fragilizada e aí entra num processo depressivo. O que acontece nesses casos? Assim, é possível pensar num tratamento conjunto? Essa pessoa tem direito ao tratamento das duas doenças? Enfim, não sei se estou me fazendo entender, João. Quando nós falamos no tratamento da depressão, né, do ponto de vista técnico ali do plano de saúde, por exemplo, tem-se que é uma doença totalmente desvinculada, né, do câncer. Exatamente, tá? Nem sempre. E realmente, né, não é somente paciente oncológico que sofre de depressão. Uhum, então é possível ter esse raciocínio. Mas quando a gente fala do paciente oncológico, do paciente com câncer, tá, é muito comum que o paciente realmente, diante daquele diagnóstico, desenvolva um quadro depressivo. Exatamente, ele entre em depressão. Tá? E hoje, diversos estudos já comprovam que o resultado do tratamento do câncer depende ali de uma postura emocional, de um estado emocional do paciente positivo. O paciente tem que ter esperança, ele tem que crer, tem que acreditar que aquele tratamento vai dar um resultado, certo? Então, o tratamento da depressão ele está diretamente vinculado ao tratamento do câncer. Tá? E aí aí o paciente tem direito a esse tratamento conjunto? Tem direito ao tratamento conjunto. Perfeito. Tá? De forma integral. Perfeito. E aí, algo muito específico, olha, para mulheres. Bem, estou falando para mulheres por falta de mais conhecimento, mas vamos lá, creio que seja mais genérico. Reconstrução mamária e também a simetrização com a mama sadia. É possível fazer esta solicitação? Marcelo, esse não é só um tema polêmico, mas que me causa muita indignação. Eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Existe um raciocínio técnico, tá, de que a reconstrução da mama afetada pelo câncer, tá, seria ali um procedimento, né, destinado à saúde do paciente, e que a reconstrução da mama sadia seria um procedimento estético. Eminentemente estético. Uhum. Exatamente isso. Uhum. Essa é a justificativa do plano de saúde para recusar não fazer. Perfeito. Esse tipo de situação. Uhum. Tá? E esse problema já vem há tanto tempo, tá, que foi criada uma lei específica, tá, para dizer o seguinte: tá, o tratamento, né, da reconstrução da mama afetada, tá, ele engloba, tá, é um procedimento único, certo? A reconstrução da mama sadia. Por quê? A paciente vai, né, fazer a cirurgia ali de retirada da mama e posteriormente a reconstrução, aí ela volta para casa com as mamas deformadas. Né? Que tratamento é esse em que você, ao apresentar a solução para um problema, você cria outro? Você cura o câncer da paciente, mas deixa ela esteticamente deformada. Tá? Esse raciocínio não funciona. Tá? Então é obrigatório também fazer a cirurgia plástica de reconstrução e simetrização da mama sadia. Olha só, a nossa companheira aqui, que nos dá audiência constantemente, a Ana Carolina Bonassi, ela passou por esta situação de tratamento de um câncer e está dizendo que sofreu muito no processo de reconstrução mamária, fora a não cobertura do plano de saúde dela para o procedimento. Então se enquadra neste caso que estamos conversando aqui com o doutor João Andorfato, advogado, especialista em direito de pessoas com câncer. E a Ana está complementando dizendo que teve que arcar com as despesas. Olha só. Ô João, quero te perguntar o seguinte também, dúvida frequente aqui das pessoas, inclusive me mandando questionamento. Existe uma tramitação processual prioritária para pessoas com câncer? Afinal de contas, é um tratamento que precisa ser feito o quanto mais rapidamente, mas a justiça, a gente sabe que nem sempre é ágil, ou quase nunca. Como fica? Marcelo, existem algumas hipóteses legais para essa tramitação prioritária. Né? O processo fica ali como observação, né, para que tenha um andamento com certa urgência, um andamento mais rápido, certo? E doenças graves é um critério para esse tipo de tramitação prioritária. Tá? Então, hoje, é pacífico que todo paciente acometido pelo câncer, em razão da gravidade da doença, tem esse direito. Né? Tem direito que o processo tenha ali a sua prioridade, tá? Que ele tenha um início e um desfecho, né, mais rápido, mais célere, porque realmente o tratamento da doença demanda essa urgência. Entendi. Ô João, pesquisando o tema, quando nós acertamos essa entrevista, eu vi que existem muitas situações e muitos direitos do paciente que vive com câncer que vão aí na verdade, direitos que vêm acompanhados, evidentemente, de dúvidas. Então, assim, eu elenquei, cara,
quase 30 questionamentos que as pessoas fazem muito, né? Ó, tem auxílio doença, saque do FGTS, do PIS/PASEP, afastamento do trabalho, licença para tratamento, aposentadoria por invalidez. Mas tem algo aqui que chama a atenção porque ela é muito rápida e muita gente pergunta. E que eu entendi que as pessoas com câncer confirmado, que passaram por tratamento, e mesmo aquelas que estão em tratamento, têm inclusive direito a comprar carro mais barato. Não sei se enquadra em PCD ou não, mas uma amiga minha, por exemplo, de Piracicaba, com quem eu conversei na hora de elaborar a pauta, ela teve câncer e ela pôde comprar um carro com isenção de IPI ou ICMS, enfim, e o carro saiu cerca de 25% mais barato. Continua valendo esta regra para aquisição de bens? Como você disse, são diversos direitos. É muita coisa, né? Que o paciente do câncer tem. A gente precisaria de um dia inteiro aqui para conversar e esclarecer tudo nos detalhes, tá? Porque eu estou vendo aqui, ó, isenção de ICMS em alguns casos, exatamente, de IOF e de IPI, e aí depende de município, de IPTU em alguns casos, é muita coisa, né? São muitos benefícios, tá? Em relação à isenção de alguns impostos que incidem na aquisição, né, de veículo, realmente isso existe, tá? Isso procede. O paciente oncológico ele tem direito ao abatimento desse imposto, tá? A redução desse imposto na hora da compra, e acaba realmente sendo uma grande vantagem financeira, né, para quem necessita ali a aquisição de um veículo, né, por vezes. Em se falando de veículo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, me parece que ela dispensa a pessoa com câncer do rodízio de automóveis. Em alguns lugares, aliás, estou vendo aqui que pacientes estrangeiros também têm direito a atendimento pelo SUS, né, serviço de atendimento ao consumidor em caráter preferencial. Evidentemente, como a gente está dizendo aqui, em alguns casos, leis municipais mudam de um local para o outro, mas aí existem leis estaduais, leis federais. A melhor opção é procurar alguém especializado no tema. E dito isto, preciso te perguntar, por que você se interessou, por que você criou o programa Onco Pro Bono? Existe algum motivo particular para isso? Marcelo, antes de te responder, eu só vou aproveitar o gancho que você deu aqui em relação à informação de que há isenção no transporte público, né, na capital, para pacientes oncológicos. Sim. Né? O transporte público ele depende da regulamentação de legislação municipal. Sim. Né? Então isso varia de município para município. Aqui em Araçatuba, eu desconheço que exista uma legislação específica. Eu sei que eu acho que é pauta dentro da Câmara Municipal, que já houve essa discussão. Já vou perguntar agora. Esse tipo de benefício. Então, vou perguntar. Por favor, aproveitando a audiência aqui, vamos fazer uma pressão aos nossos vereadores para que instituam essa legislação. Perfeito. Que os pacientes oncológicos possam... Vou buscar informação, se houver gente mesmo com você então, para que algum vereador coloque isso em pauta. Então vamos lá agora, até porque já são 9 horas e 1 minuto, estamos partindo para a reta final do programa. O que te levou a criar o programa Onco Pro Bono? Marcelo, foi um caso específico, tá, de uma família muito bem estruturada, né, uma família com muito dinheiro, com uma formação acadêmica exemplar, então, uma família que tinha tudo para não passar por dificuldades, né, junto ao plano de saúde. E mesmo assim, enfrentaram dificuldades imensas dentro do plano de saúde, não conseguiam a medicação de alto custo que era necessária ao tratamento, a medicação semanal. Isso prejudicou muito o andamento do tratamento, até que nós conseguimos na justiça ali uma liminar, que obrigasse o plano de saúde a fornecer essa medicação na frequência correta. Tá? E eu vendo aquela situação, né, de uma família tão bem estruturada, passando por aquela dificuldade, com um plano de saúde de excelência, né, um dos melhores do país na época, tá? Aquilo me sensibilizou. Né? Veio aquele questionamento na minha cabeça. Né? Imagina o que uma família sem estrutura, né, sem conhecimento, né, sem um poder aquisitivo para brigar, para contratar alguém, né, o que essa família não passa, né, na batalha contra o câncer. Né? Imagina só a dificuldade que essa família enfrenta. Sim. Então foi aí que surgiu a ideia de criar esse projeto, né, e exercer essa advocacia para o bem, né, para os pacientes oncológicos. Parabéns pela iniciativa. Quero novamente que você deixe os seus contatos. Como uma pessoa interessada que está nos ouvindo encontra o João Andorfato, seja nas redes sociais ou mesmo manda uma mensagem para você, João. Marcelo, o ideal seria o contato nas redes sociais, até para seguir as nossas redes sociais e ajudar que essa informação chegue a outras pessoas. Perfeito. Tá? Então tem o Instagram da Onco Pro Bono, tá?
Basta digitar ali na pesquisa do Instagram que o pessoal vai nos encontrar. Tudo junto, sem underline, traços, nada. Oncoprobono. Perfeito. Tudo com O. Oncoprobono, ok? E caso queiram mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? O telefone, o DDD é 11, 95609-0137. 95609-0137, o DDD é 11. E aqui o seu escritório fica na Afonso Pena. Número 1016. Pertinho de onde? É a esquina com a Aquidaban. Afonso Pena, 1016. Isso? Perfeito. 1016. Afonso Pena, então ali é Vila Mendonça. Vila Mendonça. É isso? Perfeito. Que foi o Jonathan está mostrando aqui. Oncoprobono no Instagram. E aí o símbolo ali, o ícone, é justamente o nome Oncoprobono. Segue aí, Jonathan Alves. Bota para seguir, né? Eu já estou fazendo isso, enfim. João, deixamos de falar algo relevante. Parta para a sua saudação final, por favor. Marcelo, agradeço demais o espaço concedido aqui. O nosso grande desafio no projeto hoje é levar informação aos pacientes com câncer, informá-los sobre os seus direitos. Então, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco disso com os seus ouvintes, com a sua audiência. Então, agradeço demais o espaço, viu? Um abraço para você, um abraço para o Jonathan e a todos que estão nos ouvindo. Eu, na verdade, aqui devo agradecer a nossa audiência também por você trazer informações relevantes aqui. Esta é a nossa pegada, trazer sempre dados que façam a diferença na vida das pessoas. E agora são 9h04, a gente vai ficando por aqui.